Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Números. Livro de Números. Capítulo de número 11. Números 11. Nós faremos a leitura dos versículos 31 até o 35. Números 11, 31 a 35. Números 11, 31 a 35. Diz assim a palavra de Deus. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e os feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote Hataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo da comida dos egípcios. De Kibrote Hataavá partiu o povo para Azerote, e ali ficou. Oremos. Deus eterno, Deus trino, nós estamos, Pai, como a Tua igreja aqui reunida esta noite, para ouvir a Tua voz, mediante a pregação da Tua palavra. Nós fomos chamados pelo Senhor para prestar culto ao Senhor. Ao chegarmos aqui, Pai, nós já declaramos que somos pecadores e arrependidos estamos dos nossos pecados, e já glorificamos a Ti pelo perdão que o Senhor mesmo nos deu. Mas nós vamos Te pedir mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor fale a nós mediante a pregação da Tua palavra. Que a Tua palavra de fato transforme os nossos corações e que nós venhamos, a partir desse texto, amar ainda mais o Senhor, viver ainda mais para a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, Ele que morreu pelos nossos pecados. Amém. Amém. O que faz toda uma classe de trabalhadores parar do nada? O que faz vários caminhoneiros resolverem estagnar no meio de um país, atrapalhando toda a vida social? O que leva pessoas a abrirem mãos dos seus empregos, de horas de trabalho e começarem uma greve? Se nós formos ver a fundo, muito disso se deve não somente a uma insatisfação pelo aquilo que o Brasil tem vivido, mas uma insatisfação pela sorte que Deus tem dado a cada um. Os homens tentam, por meio das suas próprias forças, fazer aquilo que eles acham que Deus deveria fazer. E nós percebemos isso desde a infância. É aquela criança que, ao ver um brinquedo passeando no shopping, ela chega para o seu pai e diz: eu quero. E o pai diz: não, filho, mas eu não posso dar. Mas eu quero. Não, filho, mas eu não posso dar. Mas eu quero. Ele insiste. O pai dá o brinquedo. Ele brinca uma semana e esquece o brinquedo. Essa insatisfação do coração humano, que ele vai buscando coisa após coisa e outras coisas e coisas mais, e mesmo assim não está satisfeito, é porque na verdade ele procura satisfação, ele procura agradar o seu coração naquilo que não pode satisfazer. Nós veremos hoje, a partir desse texto pregado, que o homem ele deve buscar satisfazer-se somente em Deus, pois aqueles que desejam as coisas que não satisfazem receberão o mal. Nós veremos isso em 2 porções. A primeira porção será o versículo 31, onde nós vamos ver que Deus dá aquilo que desejamos,
mas nem sempre isso quer dizer que é uma bênção. Depois, dos versos 32 até o final do capítulo, nós vamos ver que o povo realiza o seu desejo carnal e recebe o juízo de Deus em si mesmos. O contexto, eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas eu já preguei aqui pela manhã os versos 1 até o verso 9. E se a gente tivesse a oportunidade de ler todo o capítulo, a gente veria que o contexto é um contexto de murmuração. O povo de Deus, ele já vem murmurando desde antes. Ele já murmurou porque eles não tinham que beber e Deus providenciou água. Ele já murmurou porque não tinham o que comer e Deus traz o maná descido dos céus. E aí aqui no início do capítulo 11, eles não murmuram apenas porque não tinham que comer, porque eles tinham, mas do cardápio que Deus tinha dado a eles. Eles estão insatisfeitos com o maná. E aí, sendo levados pelo desejo do populacho, de outros povos que estavam no seu meio, que tinham aproveitado para também sair do cativeiro do Egito, eles começam a rejeitar o maná de Deus e a desejarem a comida dos egípcios. Esse é o contexto. Moisés, já tendo passado por várias murmurações, ele sente o fardo da sua obrigação como aquele que levaria esse povo até a terra prometida. E aí ele pede a Deus que Deus compartilhe o ministério dele com 70 outros homens. E Deus compartilha com 70 anciões. E esses anciões recebem o Espírito de Deus. E agora eles vão ser aqueles que vão julgar sobre o povo. Para isso, para os irmãos entenderem melhor, eu queria que os irmãos fossem lá para o versículo 4. Diz assim, ó: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? É isso que eles querem. Eles, incitados pelo populacho que estava no meio deles, eles disseram: Deus, o que nós queremos é carne. Nos dê carne. Quem é que vai nos dar carne? Moisés, ainda nesse texto, vai dizer: e Deus não pode fazer isso? Deus não é muito poderoso para fazer isso? Por que vocês tentam a Deus? Isso ele diz lá no versículo 13. Diz assim, ó: diz que Moisés, percebendo a murmuração do povo, ele diz assim: de onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. O desejo do povo de Israel é grande, mas o que marca o texto não é só esse desejo absurdo, mas era aquilo que eles estavam rejeitando em favor desse desejo. Era o maná que eles estavam rejeitando. Para isso eu queria que os irmãos olhassem lá no verso 7. Diz assim, ó: era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de vidério. A sua aparência era como de uma pedra preciosa. Era o alimento mais rico, bonito e precioso que eles poderiam ter. Mas eles olham para o maná e dizem: nós não queremos esse maná. Nós queremos carne. Dá-nos carne. E o verso 6 diz que eles disseram: agora porém seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. O homem é insatisfeito por conta da corrupção do pecado. E assim somos nós. Mais uma vez eu quero relembrar o quanto que nós somos assim. Quando a gente vai olhar aqui o lanche depois do culto, e a gente olha e diz: eita, hoje é só peta. O quanto nós somos insatisfeitos. Graças a Deus que nós temos peta, mas nós somos insatisfeitos. E Deus olha, Ele vê a insatisfação do homem, e Ele percebe o quanto que nós damos lugar à tentação por meio das nossas necessidades. É necessário que nós comamos, mas isso não deve ser um ídolo em nossas vidas. É necessário que nós tenhamos momentos de lazer,
Mas isso não deve ser um ídolo em nossas vidas. É necessário que nós trabalhemos e trabalhemos para a glória de Deus, mas isso não pode se tornar um ídolo em nossas vidas. Porque se nós acharmos que é nessas coisas que nós vamos encontrar satisfação, nós vamos falar como o povo de Israel: seca-se a nossa alma, e nós não temos outra coisa para comer. Seca-se a nossa alma, e eu só tenho esse trabalho infeliz que Deus me deu. Seca-se a nossa alma, e eu só tenho essa família, essa esposa, esse marido e esses filhos que Deus me deu. Deus olha, contempla a insatisfação, o pecado do seu povo, e aí diz o verso 31, que então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor cerca de 2 côvados sobre a terra. É carne que vocês querem? Tomem carne. E diz que foi tanta carne, mas tanta carne, que se eles passassem um dia andando, eles ainda iam encontrar carne. Foi tanta carne, mas tanta carne, que eles não sabiam o que fazer com tanta carne. Mas o mais intrigante desse texto, infelizmente a nossa tradução não nos permite percebermos isso, é que o verso 31, quando fala assim, então soprou um vento do Senhor, essa porção que diz vento, no original ela está dizendo Espírito. O mesmo Espírito que versículos antes soprou sobre os 70 anciãos e agora o chamou para o ministério do presbiterato da antiga aliança. Agora, esse mesmo Espírito é ele que sopra sobre o arraial e traz as codornizes. E o povo imagina: nós desejamos carne? O mesmo vento que abençoou os 70 homens e eles profetizaram é o mesmo vento que agora soprou sobre nós e trouxe tanta carne. Deus ouviu as nossas orações. Nós temos carne a comer. Deus envia o seu Espírito, mas agora não é para abençoar o povo. Agora é para trazer juízo sobre eles. Porque o Espírito Santo, e se nós lermos os nossos catecismos, os nossos ciclos de fé, nós vamos saber que Ele é quem executa as obras da Trindade. É tanto Ele quem aplica a salvação em nós, como nós vemos nesse texto, em toda a Escritura, é também Ele quem aplica o juízo sobre os homens, inclusive sobre o povo de Deus. É Ele, como nós lemos hoje de manhã, no texto que foi exposto, é Ele o destruidor. É Ele também que julga os homens. E esse julgamento há de começar pela casa de Deus. Quando nós somos insatisfeitos, transformamos aquilo que deveria ser uma necessidade em uma necessidade buscada em Deus, em pecado. É o Espírito Santo que traz o juízo sobre nós. Sobre os ímpios, para destruí-los. E sobre os crentes, para que eles se arrependam e recorram ao seu único e suficiente Salvador. Mas muitas das vezes, Deus deixa com que nós sejamos tentados. E aí, assim como o povo, imaginando Deus ouviu as nossas preces, vamos tomar e comer. É assim que Deus muitas vezes age com os homens. Você pode transformar uma coisa que é sadia num ídolo na sua vida. Você pode pegar um trabalho que deveria ser para a glória de Deus e transformá-lo num ídolo tal que você abre mão do dia de culto para se dedicar a ele. Você pode ser tão insatisfeito com a comida que você come, que você murmura do prato de alimento que você tem à mesa. Você pode transformar aquilo num ídolo tão grande que você se torna um glutão. Você pode pegar algo que é lícito, como bebidas, e se transformar num alcoólatra, porque você acha que aquilo pode satisfazer a sua alma.
Você pode pegar um jogo de futebol, que é algo bom, que é algo saudável, e competir de forma tão acirrada que você é capaz de quebrar a perna do seu irmão num jogo. Porque você está buscando satisfazer o seu coração naquilo que não pode satisfazer. O maná é quem deveria satisfazer o povo. Mas como nós vimos ainda naquele sermão, o maná que representava Cristo estava sendo rejeitado por esse povo. Quanto mais nós tentarmos satisfazer a nossa vida com essas coisas, mesmo que elas sejam lícitas, nós vamos nos tornar ainda mais insatisfeitos. É assim quanto à sexualidade. O homem foi feito para a sexualidade. Mas ele acha que porque isso é uma necessidade, ele pode ter relação fora do casamento. É assim em todas as esferas. O homem acha que ele tem que se superar cada vez mais no que tange o seu trabalho. E ele está pronto a dar uma rasteira no seu colega de trabalho para que ele venha prosperar. E nós somos tão assim que nós às vezes, inclusive, usamos o nome de Deus em vão. É aquela pessoa que esqueceu a carteira de motorista, esqueceu a sua habilitação e ela é parada por um oficial da polícia corrupto. E aí, ao ser parado pelo policial da polícia corrupto, o policial diz: não, você me dá só um dinheiro aí e você pode ir. A pessoa paga, ainda levanta as mãos para o céu e diz: graças a Deus. Quanto que nós tornamos coisas que deveriam ser lícitas em pecados. É aquela pessoa que estudou para passar na universidade e passou, mas agora ela gasta o dia do Senhor estudando uma coisa que é lícita nos outros dias, mas ela gasta no dia do Senhor, em vez de vir para a casa de Deus, prestar culto a Ele. E aí Deus faz aquilo que Ele fez aqui. Ele dá ao povo aquilo que eles desejam. O povo queria carne, pois tomem carne. É isso que vai satisfazer a secura da alma de vocês? Pois tomem carne. Vocês querem o feminismo? Vocês querem que as mulheres governem o mundo? Pois toma a Dilma no governo. E a vergonha que o nosso país passa. Vocês querem um Estado? Vocês querem alguém que cuide de vocês? Pois tomem um Estado soberano, que inclusive vai dizer como você deve criar os seus filhos, o que os seus filhos devem aprender e o que eles não devem aprender. Vocês querem uma pessoa que vem em favor do povo, libertem o povo como um Messias, porque vocês não estão satisfeitos com Cristo? Pois tomem Lula. Ou vocês podem esperar um novo Messias, que agora vai vir em favor do povo. E saibam que Messias Bolsonaro não é esse Messias. Porque nós estamos buscando satisfazer em outras coisas aquilo que nós deveríamos buscar satisfazer só em Deus. Não é a paralisação dos caminhoneiros que vai salvar o nosso país. Só o Evangelho pode salvar o nosso país. Só um verdadeiro avivamento, uma conversão em massa e genuína pode fazer com que o nosso país se volte a Deus. E aí, de fato, haja salvação para a nossa nação. Eu não estou dizendo que nós não devemos lutar pelos nossos direitos, mas nós devemos lutar à luz da Escritura e não por meio de falsas democracias. Vocês querem democracia? Vocês querem que o povo é quem decida tudo e todas as coisas? Pois foi o povo que colocou Michel Temer no poder. Foi ele que colocou quando elegeu a Dilma. Vocês querem que o povo decida tudo e todas as coisas? Pois apoiem a greve dos caminhoneiros e fiquem sem gasolina, sem comida para comer, sem água, sem oxigênio nos hospitais. É o juízo de Deus que se manifesta por meio do seu Espírito, que reina sobre tudo e sobre todos, mostrando que o desejo dos nossos corações é inúmeras vezes pecaminoso
Porque nós buscamos satisfazer aquilo que só podemos satisfazer em Deus, com coisas que não são Deus. Quanto você de fato deseja a Deus? Isso fica evidente no domingo. E como você se porta no culto? Você é o primeiro a chegar, ansioso pelo culto? Ou você é aquele que acha que a liturgia é apenas um momento de preparação antes da pregação? Não tem problema eu chegar atrasado. Você fica ansioso pela convocação que há de ser feita todos os domingos para prestar culto a Deus. Ou isso não é tão importante assim? Você de fato deseja a Deus? Como você então gasta o seu tempo com Deus? O quanto que da sua semana é gastado com momentos privados de adoração e comunhão com Deus? Você acorda de manhã desejando o quê? O que você mais deseja ao acordar todas as manhãs? É o café da manhã? Ou é comunhão com Deus? Eu não estou dizendo que essas coisas não são lícitas. Elas são lícitas. Mas muitas vezes elas se tornam ídolos em nossas vidas e nós não percebemos. E aí Deus traz carne ao seu povo. É carne que vocês querem? Tomem carne. E era carne muita. E aí o verso 32 diz que levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estavam ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Kibrote Hatavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. O versículo 32 nos mostra que eles não só estavam tão felizes que tinham carne. Sabe o que eles fizeram? Passaram 1 dia e meio recolhendo a carne. Sabe por quê? Porque eles sabiam que sempre que Deus mandava uma coisa em grande quantidade, é porque Deus demoraria a mandar de novo. Eles entendiam isso a partir do maná. Deus mandava o maná suficiente de cada dia. E só na sexta-feira Deus mandava em dobro para guardar para o sábado. Então eles pensaram, Deus deve mandar carne apenas dessa vez. Olha essa quantidade de carne. Então vamos juntar o máximo que nós pudermos. Não é isso que vai satisfazer a nossa alma? Então vamos gastar todo o tempo que nós pudermos com ela. Nós percebemos o que de fato é importante quando nós sentamos e colocamos na ponta do lápis o tempo que a gente gasta com todas as coisas. Se você é alguém preguiçoso, você vai gastar muito tempo dormindo. Se você é alguém guloso, você vai gastar muito tempo comendo. Se você é alguém que idolatra o trabalho, você é aquele que trabalha tanto que vai abrir mão em momentos de comunhão até com a própria família em favor de trabalho. Esse povo gasta 1 dia e meio. Eles varam à noite, eles vão por toda a noite recolhendo carne. Eles estão tanto querendo a carne que eles não começam nem a comer logo. Eles vão primeiro recolher. E eles trazem e colocam ao redor do arraial. Porque é aquilo que eles acham que vai satisfazer eles. E é exatamente essa imagem que o final do versículo 2 nos passa. E as estenderam para si ao redor do arraial. O que o texto está nos dizendo é, eles disseram, nós agora temos carne para comer. Vamos ficar aqui mais um tempo. Eles estavam em direção à caminhada da terra prometida. Eles deveriam estar ansiosos, era por sair dali e continuar a caminhar até a terra prometida. Mas ao perceber que eles tinham carne, que era o que eles queriam, eles disseram, não, vamos colocar a carne aqui ao redor e vamos ficar mais um tempo.
porque agora nós temos carne. É a mesma parábola que Cristo vai mostrar no Novo Testamento, de um homem que plantou, e aí ele planta, colhe muito, destrói o seu celeiro, constrói um maior, guarda e diz: alma, você já tem abundância. E Cristo vai e pergunta: mas ainda hoje pedirão a tua alma. Talvez você seja alguém que está preocupado em juntar coisas nessa terra, como se elas fossem a sua salvação. É isso que a agenda comunista prega. É isso que Lula, em um dos seus discursos de palanque, pregou. Nós não devemos buscar uma terra futura que mana leite e mel. O ópio do povo é a religião, porque fica pregando a eles que eles devem se satisfazer e buscar uma terra vindoura. Mas vamos fazer esse mundo aqui e agora. E assim o PT cresce. E assim os partidos de esquerda crescem. Porque eles querem tirar o foco das pessoas da eternidade e fazer com que eles foquem aqui. É nesse momento que você se deixa levar nas tentações. Você esquece daquilo que é eterno. Você esquece da eternidade. E você quer assentar aqui e agora e juntar tesouros aqui e agora. Mas o Evangelho de Deus não é assim. O Evangelho de Deus é um Evangelho que nos ensina a ter contentamento, de estarmos satisfeitos com a sorte que Deus nos deu. Eu queria que os irmãos fossem lá para o verso 1, que diz assim, ó: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. É isso que nós fazemos quando nós murmuramos contra Deus e a sua providência. Nós estamos dizendo: eu estou insatisfeito com a minha sorte. Se eu estivesse no controle do mundo e da minha vida, eu não estaria do modo que eu estou. E aí por isso nós tentamos fazer da nossa forma. É por isso que alguém casa com um ímpio. É por isso que um cristão casa com um ímpio. Porque ele está tão apressado em saciar a necessidade dele, que o primeiro que aparecer pretendendo casar, ele vai casar. Porque ele não olha para a eternidade. Ele está com os olhos apegados aqui e agora. Talvez você não seja cristão e seja a primeira vez que você vem visitar essa igreja. Saiba que se seus olhos estão apegados no aqui e no agora, um dia lhe pedirão a sua alma e o que você terá a oferecer. O maná que vinha diariamente e era suficiente para satisfazer as necessidades dele, e era tão bonito que é comparado com uma pedra preciosa, eles não queriam. Eles estão rejeitando a Deus e a sua providência, mas Deus vem com juízo sobre eles. O verso 33 diz que aí eles se assentam para comer, e quando eles ainda estavam com a carne entre os dentes, antes que eles pudessem sentir qualquer gosto de satisfação, a ira do Senhor se acende e fere eles com a grande praga. E aí o verso 34 diz que aquele lugar se chamou Kibrot Hatavá, que o versículo continua e nos traduz o que é: porquanto ali enterraram o povo, que é Kibrot, e Hatavá, que é o que teve desejo. Percebam então o quanto que não foi todo o povo de Deus que se deixou levar por essa situação. Ainda há no meio do povo de Deus pessoas que estavam satisfeitas com o maná, que não se deixaram levar pela tentação, e contra eles a ira de Deus não se acendeu, e eles não foram feridos, mas foram deixados ali. Todos aqueles que no versículo 4 tinham desejado a comida dos egípcios. Cuidado com o que você deseja, porque Deus pode lhe dar. E muitas vezes aquilo que nós desejamos de forma idólatra, é o que vai nos destruir. É casar e casar de forma pecaminosa que você quer?
é essa mesma pessoa que depois vem para o aconselhamento pastoral, porque já não sabe mais o que fazer com o marido que lhe trai. É não ensinar os seus filhos no caminho do Senhor que você quer e ensiná-los à luz do que a psicologia diz? Pois é você que, quando o seu filho virar adolescente, vai ter que passar com muita dificuldade, porque tudo que ele queria você dava. É dar vazão à preguiça que você quer? Pois é ela que vai lhe fazer passar fome. É ser sustentado pelo Estado que você quer? Pois é esse mesmo Estado que vai pisar sobre você. Cuidado com o que você deseja. O juízo de Deus veio para esse povo por aquilo que eles mais desejavam. Eles queriam carne, e essas carnes se transformaram em coisa mortal. E antes mesmo que eles pudessem sentir qualquer tipo de satisfação, eles foram mortos. Mas se você desejar acima de tudo o Senhor Deus, você verdadeiramente encontrará satisfação para a sua alma. E o verso 35 diz que de Quibrote Hatavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. O povo então continua a sua caminhada depois de ter enterrado aqueles que haviam sido mortos. E agora eles partem em caminhada, recebendo dia após dia o maná. O maná que de fato era suficiente, porque era de fato a provisão de Deus. É isso que nós devemos aprender. A sermos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Estarmos contentes com aquilo que Deus nos dá. Isso é obviamente totalmente diferente de preguiça. Não é estar passando por necessidade financeira e dizer, não, Deus quer que eu passe por isso, eu não vou trabalhar. Não é isso. Não é estar passando por dificuldade no casamento e Deus dá à igreja, os pastores e os presbíteros para pastorear a sua casa junto com você e você não recorre a eles. Não é isso. Mas é estar satisfeito com o casamento que você tem, com os filhos que você tem, com o emprego que você tem, com a comida que você come, com os pais que você tem. E é estar satisfeito em Deus com tudo isso. E buscando a satisfação da sequidão da sua alma em Deus e no seu Evangelho. Nós acordamos todos os dias, irmãos, dispostos a viver, porque nós precisamos saciar a nossa alma em alguma coisa. E à luz da palavra de Deus, à luz desse texto, nós devemos entender que essa necessidade de satisfação deve ser saciada com o próprio Deus e com o seu maná. O seu maná que na nova aliança é o Cristo que veio, nasceu como homem, tomou sobre si aquele que era o próprio Deus, aquele que é o próprio Deus. Ele toma sobre si um corpo efêmero, fraco, uma alma sujeita a tentações. Ele toma isso para si, mas ele não murmura. E ele não só nasce, e nasce numa situação precária, mas ele vive rodeado de pecadores, sendo tentado em todas as áreas, mas sem pecar. Em nenhum momento murmura. Ele vai para o deserto, passa 40 dias e 40 noites jejuando, e ao ser tentado naquilo que era necessidade, porque Satanás diz, transforma essa pedra em pão, tu precisa comer. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não só é tentado nisso, mas ele é traído e negado por aqueles que eram seus melhores amigos. Ele está lá no jardim do Getsemane, orando a Deus, e em nenhum momento ele murmura. Ele diz, Pai, seja feita a tua vontade. E em nada disso pecou.
E é exatamente porque ele de fato soube que era contentamento, que agora nós podemos ser religados com Deus e encontrarmos em Deus a satisfação para a nossa alma. Ele agora disponibiliza ao seu povo a possibilidade de encontrar em Deus satisfação para a sua alma. Que maná maravilhoso! Que evangelho lindo! O quanto você deseja o evangelho de Deus. O quanto que você deseja a palavra de Deus. O quanto que você anseia por um momento de dobrar os seus joelhos e ter comunhão com Deus em oração. A verdadeira coisa que satisfaz a nossa alma não é aquilo que é físico, mas é aquilo que vem por meio da fé. Talvez você olhe para a Santa Ceia e diz: é apenas um pedacinho de pão, é apenas um cálice de vinho. Do que isso pode me satisfazer? Mas é pela fé que os sacramentos simbolizam aquilo que Cristo fez por nós, satisfazendo a ira de Deus, para que agora nós pudéssemos ter acesso a Ele. Fiquemos mais uma vez de pé e oremos a Deus agradecendo por Sua palavra. Deus eterno, muito obrigado, Pai, pelo maná descido do céu. Não o maná, Pai, do Antigo Testamento, porque aqueles que comeram daquele maná, eles morreram. Mas nós a Ti somos gratos pelo verdadeiro maná descido do céu, por Cristo Jesus, o primogênito dentre nós, aquele que nos ligou mais uma vez ao Criador do mundo. Nós agora podemos ter acesso à divindade, nós podemos ter acesso a Deus, porque o próprio Deus se tornou carne e habitou entre nós. Que nós possamos, Pai, à luz desse texto, vivermos de forma contente. Que nós possamos viver à luz da Tua palavra e possamos desejar ainda mais ao Senhor, porque apenas o Senhor pode satisfazer as nossas almas. É isso que nós te pedimos e somos gratos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode ser.